Glória a Deus, aleluias. Bem, meus queridos irmãos, eu cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluias. Abra suas Bíblias aí em Isaías 9, a partir do versículo 18. Amém? Isaías 9, a partir do versículo 18, nos acompanhe. Isaías 9, a partir do versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim: porque a maldade lavra como um fogo, ela devora e exponeira, e os embrulho acende as brenhas do bosque, e estas sobem que espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada, e o povo ha posto o fogo. Ninguém pousa ao seu irmão. Abocanha à direita e a junta tem fome. Devora a esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca a Efraim. Efraim ataca Manassés. Ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isso, não se apartam a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. O 10, versículo 1. Ainda dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negar a justiça dos pobres, para arrebatar a direita dos aflitos, do meu povo, a fim de que despojam as viúvas e roubam os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe, a quem recorreis para subter socorro, ainda deixareis a vossa glória. Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, a mão dele continua ainda estendida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra que foi lida, Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Sua palavra. Amém? Glória a Deus, aleluias. Nós vamos dar continuidade, meus queridos, na palavra de Deus, na nossa série de mensagens, aonde falo histórias que tocam nossas histórias. É o sermão 35. Confessa com Deus, um Deus irado. Em Isaías 9, 18 a 21 e 10, 1 e 4. Histórias que tocam nossas histórias são histórias bíblicas relevantes e que nos transformam. Depois de Gênesis, no deserto, a travessia das conquistas de Canaã, no período de juízo, período da monarquia de Israel, das histórias registradas no livro de Reis, a história dos profetas Jonas, Jó e Daniel. Chegamos na história de Isaías, já falamos do início da sua vocação, e hoje falaremos sobre uma das suas profecias mais marcantes do profeta Isaías. Isaías profetiza em um tempo de profunda injustiça social, violência, corrupção espiritual em Israel. O povo havia abandonado os projetos de Deus, totalmente fora daquilo que Deus tinha designado.
em relações transformadas na sociedade e em ambientes de opressão, exploração e sofrimento. Diante disso, o profeta apressa uma imagem forte. Deus está irado com tudo que vinha acontecendo. Deus se irou com a situação. Disse o profeta, apresenta uma imagem, Deus se ira. Muita gente se sente desconfortável com Deus, irado, porém o testemunho bíblico é muito recorrente com imagem de ira divina. Deus se ira e se indigna, Deus se chateia, Deus tem raiva, mas a ira de Deus nos profetas não aparece como uma explosão descontrolada, como uma rejeição da humanidade. Ela surge como uma reação divina. Diante do pecado, diante reiterado e sem arrependimento, diante da injustiça, diante da violência e diante da destruição das relações humanas. Isso tudo são motivo da ira de Deus sobre Israel. Ao mesmo tempo, Isaías mostra que a ira de Deus não é o fim da história. O objetivo final de Deus continua sendo cura, restauração, reconciliação. E eu quero falar alguns tópicos sobre a ira de Deus nessa ministração. E eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que Deus venha falar com você. Eu peço que você abra seu coração e entenda o que Deus quer falar com cada um de nós. Porque a palavra de Deus, aqui ela relata um acontecimento. E o profeta, ele profetiza a ira de Deus. Aqui ele fala sobre Israel, mas eu quero ser bem mais claro. A ira de Deus sobre a igreja, sobre o ser humano, sobre o povo de Deus, hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais. E que nós possamos entender o que é a ira de Deus nos dias atuais em nossas vidas. Que possa acontecer, que possa decorrer na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E a primeira, a ira de Deus, ela nasce do amor pela justiça. Isaías 9,18. A ira de Deus, ela não nasce do ódio. Ela nasce do amor pela justiça. A ira de Deus, ela nasce pelo amor pela justiça. Deus, ele não é uma explosão descontrolada, nem um ódio indiscriminado contra a humanidade, não. É o amor. A ira de Deus, ele surge quando o pecado destrói pessoas. A ira de Deus, ela surge quando relações destrói pessoas e relações na comunidade. Deus, ele se ira quando alguém é explorado. Quando alguém é explorado, Deus se ira, ele não concorda com a situação. Deus se ira quando alguém é abandonado. Deus se ira quando alguém quando as relações são corrompidas pela humanidade. Deus se ira quando a violência se torna normal. Isso é uma coisa, meus queridos, que jamais pode acontecer no meio do povo, dentro da sociedade, de uma comunidade como a igreja. É quando o sofrimento, quando a violência da humanidade se torna normal. A gente está assistindo, está vendo, não, isso aí é normal, isso aí eu estou acostumado, isso aí, não. Deus, ele em momento algum, Deus, ele abomina esse tipo de coisa, quando verdadeiramente essas situações de relações são corrompidas, violência se torna normal. Deus, ele é indiferente ao sofrimento humano. Deus, ele é indiferente com o sofrimento humano. Um Deus que nunca se ira diante do pecado
ele é reiterado, seria apenas um ídolo passivo, que aceita os acontecimentos de certo ou errado. Seria apenas um ídolo em nosso meio. Deus, ele se importa com uma forma como somos tratados, como nós tratamos pessoas. A nossa espiritualidade não pode ser separada das nossas relações. O céu observa como tratamos nossa família, como tratamos os nossos amigos, como tratamos os voluntários, os pobres e aqueles que dependem de nós. Nós, como os homens que decidimos e escolhemos a servir a Deus, a andar de acordo com a palavra de Deus, nós estamos sendo observados. A sociedade, ela vê o nosso testemunho. A sociedade, ela vê o que você faz, como você age, como você encontra pessoas, como você atende as pessoas, como você encontra as pessoas, como se você trata mal, se você trata bem diante da sociedade. Nós temos que ter um bom testemunho aonde a gente anda, aonde a gente está, aonde a gente se encontra, aonde nós vamos. Nós temos que levar Cristo na nossa vida. A sociedade tem que ver Cristo nas nossas vidas. A partir do momento, meu querido, que você diz: eu sou um homem, sou uma mulher de Deus, mas se a sociedade não vê Cristo na sua vida, tem alguma coisa errado. Porque nós somos testemunho vivo de Cristo. Nós somos um testemunho vivo de Cristo, e os céus, ele está observando. Os céus estão observando como nós agimos. O céu está observando o que a gente faz. O céu está observando como cumprimentamos pessoas, como atendemos pessoas. E nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque nós decidimos servir a Cristo. Então, quando nós decidimos servir a Cristo, nós temos que dar um bom testemunho aonde a gente se encontra, aonde a gente está. Temos que ter um bom testemunho. Já pensou? Alguém chegar para você e dizer: você é cristão? Diz: sou servo do Deus vivo, do Altíssimo. Aí a pessoa olha para a sua cara e diz: mas o testemunho que você dá não condiz com o Deus que você serve. Portanto, meus queridos, é necessário. Os gideões, eles andam no mundo inteiro, não é isso? Presbítero, né? Presbítero. Mas aonde os gideões eles estão, tem um bom testemunho deles. Tem um bom testemunho deles. E nós, como cristãos, nós temos que ter um bom testemunho aonde nós estivermos. Aonde nossos pés colocar nossos pés, lá nós temos que, alguém tem que ver Cristo nas nossas vidas, porque nós somos servos do Deus vivo, e não queremos envergonhar o nosso Cristo, que morreu na cruz do Calvário pela nossa vida, por amor às nossas vidas. Não queremos envergonhar Cristo. A ira de Deus é a prova de que Ele ainda se importa com o mundo que criou. A ira de Deus nos alerta antes da destruição, em Isaías 10, 1 e 2. Antes do colapso, Deus envia profetas. Antes da queda, Deus envia avisos. Deus fala pela palavra, Deus fala pelos amigos, Deus fala pela sociedade, Deus fala pela dor, Deus fala pelos confrontos e pelas circunstâncias da vida. Portanto, meus queridos, Deus ele fala de todas as formas. De todas as formas Ele fala, através de um amigo, através dos nossos filhos, da nossa esposa, da sociedade. Deus está falando com você. É necessário que nós tenhamos os ouvidos atentos para as coisas de Deus, para quando Deus falar com a gente, para a gente entender e compreender verdadeiramente o que Ele está querendo de mim e de você.
necessário termos os ouvidos atentos para as coisas de Deus. Às vezes Deus está falando com a gente através de uma criança. De uma criança ela lança uma palavra, você simplesmente não deu moral para aquela criança, simplesmente, oi, tudo bem? Mas era Deus falando e passou. Agora ele vai esperar uma outra oportunidade para falar novamente com você. Talvez com um amigo que vai passando na rua, te lança uma palavra e você simplesmente, ei, tudo bem, passou. Você não observou verdadeiramente o que Deus queria falar com você, o que Deus estava te falando, o que Deus estava querendo que você verdadeiramente fizesse naquele momento. É necessário termos os ouvidos abertos, atentos, para ouvir a voz do Senhor. Israel não caiu de um dia para o outro. O pecado começou pequeno e foi crescendo até continuar toda a sociedade. Começa com irritação, depois vem com palavras violentas, depois na manipulação, depois na exclusão, depois na opressão, depois na destruição. É interessante, né, meus queridos? É interessante porque o pecado começa dessa forma. O pecado começa com uma coisinha inútil. Uma pequena coisa, uma pequena mentirinha. Aí depois vai crescendo. E vai crescendo. Vai se tornando manipulação, vai se tornando exclusão, opressão, e depois vem a queda, a rasteira, porque o diabo trabalha dessa forma. Ele trabalha de leve, devagarzinho. Ele não chega de vez. Ele chega com artimanhas. Ele chega te dando uma seta. Ele chega te dando uma brechinha. É assim, dessa forma que ele entra, que ele faz. Já com Jesus é diferente, né? Jesus, ele precisa de uma porta para que você abra e ele entre. O diabo não. O diabo, ele precisa de uma brecha. Apenas uma brecha. Portanto, meus queridos, eu quero dizer para você nesta noite: tampe essa brecha na sua vida. Tampe essa brecha na sua vida, porque o diabo, ele precisa somente de uma brecha para que o pecado entre e faça uma destruição na sua vida, na sua família. Tenhamos cuidado com as brechas que o diabo oferece. Porque Deus é diferente. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você entrar, eu entrarei, cearei contigo. Mas o diabo, ele precisa apenas de uma brechinha para destruir a sua família, para destruir a sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, começa hoje. Se você tem dado brecha para Satanás te destruir a sua família, começa a tampar ela hoje. Começa a tampar ela hoje, buscando de Deus, buscando a presença de Deus, entregando a sua vida para Cristo. Porque Ele quer fazer a obra. Deus quer fazer a obra na sua vida, quer fazer a obra na sua família. E é necessário que você tenha um coração aberto. É necessário que você tenha um coração aberto para as coisas do Senhor, para as coisas de Deus, para que Deus possa fazer a obra, para que Deus venha destruir as sedas de Satanás na sua vida. Ninguém chega ao caos de uma vez. A ira divina aparece também com uma advertência. Abra os olhos, aprenda-se, mude o caminho, mude o rumo. Isso fica um alerta para a igreja. É um alerta para a igreja, para hoje, não é para ontem não. Se você tem dado brecha para o inimigo, mude o rumo dessa sua vida, para que Deus possa fazer a diferença nela. Talvez, meu querido, eu não sei como que está hoje a sua vida. Talvez você está destruído, talvez tua vida está arrebentada. Talvez você tenha olhado para um lado, olhado para o outro, não tem saída.
Talvez Satanás tenha feito festa na sua vida, na sua família. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra, abra o seu coração hoje. Nós precisamos discernir aquilo que estamos cultivando. O que é que nós estamos cultivando em nossos corações? Na nossa vida? Ressentimentos, controle, violência verbal, orgulho, desprezo, indiferença. O que é que você tem cultivado no seu coração? Que se você tem cultivado algum desses itens, mude hoje. Pare de regar tudo isso. Pare de regar para que não venha crescer e fazer uma destruição na sua vida. Existem pessoas sendo avisadas por Deus agora sobre relacionamentos, sobre vícios, orgulhos e sobre formas injustas de viver. Se você caiu em algum item desse, é hoje o seu dia, meu querido. É hoje o seu dia. Não deixe para você resolver a sua vida amanhã, não. Talvez amanhã pode ser tarde, porque Deus fala com você hoje. Se Ele fala com você hoje, Ele quer o seu conserto hoje. Volte a sua vida para Cristo. Deixe Deus fazer a obra. Toda destruição começa com as pequenas permissões não transformadas. O confronto de Deus é a tentativa de salvar você da destruição. O confronto de Deus é o momento que Deus te confronta para que você seja salvo, para que a sua família seja salvo. Já pensou se nós servimos a um Deus que mesmo sabendo que nós tivemos tudo errado, Ele viesse a massagear o nosso ego? Seria bom, né? Mas não, meus queridos. Deus, Ele te confronta hoje para que você mude de rumo, para que você tome atitude, voltar para a presença do Senhor, voltar para Cristo novamente. Amém? A ira de Deus se levanta contra tudo e contra que produz vítimas. O profeta deixa claro, sempre que as relações humanas começam a gerar sofrimento, opressão, destruição, Deus pressiona contra isso. Deus não é um Deus neutro diante da violência, não é um Deus neutro diante da opressão, não é um Deus neutro diante da exploração, não é um Deus neutro diante da injustiça, não é um Deus neutro diante da indiferença. A sua ira é um movimento de Deus, estranho e história para aprofundar aquilo que está destruindo sua criação. Amém? Nós servimos a um Deus de amor. Servimos a um Deus de amor. A um Deus que zela pelas suas criaturas. Zela pelas suas criaturas. A ira de Deus nos transforma em comunidade comprometida com voluntários. Em 10, 1, 2. Os profetas repetem constantemente: os pobres, os órfãos, viúvas, oprimidos, porque o estado dos vulneráveis revela o estado espiritual de uma sociedade. Uma igreja madura que não é apenas emocionalmente intensa, ela é socialmente sensível à dor humana. Precisamos perguntar: quem estamos ignorando hoje? Quem estamos ignorando hoje? Quem sofre perto de nós? Nosso convívio. Quem precisa de cuidado da nossa parte? Que a gente precisa dar apoio.
na sociedade? Quem está invisível diante dos nossos olhos? Não existe adoração verdadeira sem amor concreto ao próximo. O culto que sobe dos céus precisa passar primeiro pelo amor ao próximo. Precisamos ter amor ao próximo, ao nosso irmão, aos órfãos, às viúvas, aos pobres. É necessário dar o nosso amor para essas pessoas. E eu concluo nessa noite essa mensagem o Deus de Israel não é um Deus descontrolado. Ele é um Deus profundamente comprometido com a justiça, com as relações humanas, com os vulneráveis e com a restauração da sua criação. Sua ira não é a prova de ausência de amor. Ela é justamente o contrário. Deus se ira porque ama. Deus se levanta porque se importa. Deus confronta porque ainda deseja restaurar a sua igreja. Deus ainda deseja restaurar a sua igreja. E nessa noite, meu irmão, eu quero fazer um convite para você. Se essa palavra ela tocou no seu coração, se essa palavra ela falou com você em algum momento, que você venha até a frente, que nós vamos orar pela sua vida. Eu convido você a vir até a frente para a gente orar pela sua vida nessa noite. Que tipo de relações nós estamos construindo? O que estamos cultivando dentro de nós, dentro dos nossos corações? Temos sido indiferentes ao sofrimento das pessoas? Nossa espiritualidade tem o tamanho dos melhores como seres humanos, pais, casais, filhos, profissionais e cidadãos. Hoje, Deus nos chama ao arrependimento. Hoje, Deus te chama ao arrependimento. Ergue a sua mão, venha até a frente. Vamos orar pela sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se coloque de pé. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que
creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escuta. Aleluias. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Se você quiser vir até a frente, meu querido, estaremos orando por você. Se coloque diante do Senhor. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus agir na sua vida. Deus quer transformar a sua vida hoje. Deus quer derramar na sua graça sobre a sua vida. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar a sua vida hoje. Se renda aos pés do Senhor. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus derramar sobre a sua vida grandes sinais de milagres e prodígios sobre a sua vida. Nós cremos no Deus que nós servimos, que é um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que tudo pode. Abre o seu coração para que Deus faça a obra, meu querido. Deixa Deus agir. Receba do Senhor. Receba do Senhor graça e misericórdia. Oh, aleluias! Oh, Deus de poder! Derrama, Senhor, sobre o teu povo! Graça! Derrama cura e libertação! Liberta, Senhor, o teu povo! Sara a tua igreja! Sara a tua igreja, oh Deus! Deixe misericórdia, Senhor! Jesus, eu preciso de ti. Olha para mim nesse momento. A palavra de Deus hoje foi muito clara para a gente. Deus é amor. E porque Ele ama, Ele se ira. Porque Ele ama, Ele corrige. Porque Ele ama, Ele confronta. Hoje, como nós cantamos aqui, é noite de cura, é noite de graça. Algumas coisas em nossas vidas que precisam ser sepultadas hoje. Algumas coisas em nossas vidas que precisam ser enterradas hoje. Algumas coisas em nossa vida, como disse o Josinaldo, precisam ser cortadas hoje para não crescer como mal dentro de nós. Porque Deus disciplina aqueles que Ele ama. E se você está ouvindo a voz do Senhor dizendo ao seu coração: pare, já deu, basta, chega,
Cuidado. É Deus dizendo: meu filho, eu estou te alertando, porque eu sou um Deus que eu me entristeço. Eu não sou um Deus que vou ficar rindo das bobagens que você faz, disse o Josinaldo. Eu vou ficar rindo, fazendo cosquinha, afago, da forma, do jeito que você está vivendo. Não, isso me deixa irado, deixa triste com o que você está fazendo com a sua vida, porque eu te amo, eu não te criei para isso. Eu não te criei para você viver assim. Os nossos pecados, os nossos erros, não faz cosquinha em Deus. Deus se ira. E conforme disse o profeta desta noite, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que chegue uma hora no limite. E aí quando ele espirrar e dizer atim, não sobre nada dentro de nós. Então hoje é noite de cura. Você crê nisso? Se você tem ouvidos para ouvir a voz do Senhor, diga: Senhor, fala comigo. Nós vamos encerrar o culto cantando mais uma vez: creio que tu és a cura. E você vai declarar: Senhor, cura nesta noite na minha vida aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser cortado, aquilo que precisa ser tirado. Cura, cura, cura. Tu és a cura. Que escutas quando amo, que acalma o meu pensar, me leva ao espelho, curando todo meu ser. És tudo para mim. Yeah. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção, no nome de Jesus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só sua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus.
imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Oh, oh, oh. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar